galera, e o Flamengo tentou, insistiu, e agora pode sair como vilão dessa história. O Cruzeiro estuda levar o caso Caio Jorge à FIFA. E outra, o presidente do Cruzeiro reuniu o elenco, falou olho no olho e decretou: Caio Jorge não sai, não importa a proposta, não importa a insistência, não importa o Flamengo. E quando isso acontece, o problema não é o Cruzeiro, o problema é quem? É o Flamengo, que perdeu tempo numa negociação que desde o começo estava travada, enquanto a janela já está andando. Então, bora entender o que deu errado nos bastidores e o impacto real disso no planejamento do Flamengo. Vamos estar reagindo à Equipe F. E se você curte a ESPN, programas como Equipe F e linha de passe, então curta já o vídeo e se inscreva no canal. Também no final do vídeo vou estar mostrando a matéria do Globo.com, do GE, falando que o Cruzeiro vai à FIFA, pode ir para a FIFA com relação ao Caio Jorge. E depois de reagir ao Equipe F, vou estar reagindo à matéria do GE, falando que o Cruzeiro pode ir à FIFA com relação a esse caso do Caio Jorge. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu, se fosse também o Pedrinho, não venderia o Caio Jorge. Onde é que você vai arrumar outro Caio Jorge? Fala rápido para mim. É difícil. Tem. É difícil. Vai encontrar onde? Não tem. Então, mas ele acabou dizendo isso para o elenco do Cruzeiro hoje, né? Ele deixou muito claro para os jogadores que o Caio Jorge não vai sair. E tete a tete ali com o grupo, né? Não, e é bom que isso seja feito, né? Porque o olho do dono engorda o gado. Sabia disso, não? Esse é um ditado lá mineiro, né? Minas que falam, olha, o olho do boi engorda o olho do dono engorda o boi. É verdade. Porque o cara está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Está sabendo se está indo aqui, está indo ali, está tudo certinho. E eu acho que o Pedrinho, dessa forma, acaba colocando uma pedra na pretensão do Flamengo. O Flamengo também disse que não iria passar daquele nível que já tinha passado, achou que era o máximo que podia chegar. E o Caio Jorge fica no Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda promete se reforçar. A ida do Marcão para conversar com o Cruzeiro já deu uma mão muito grande para o Cruzeiro adiantar o passo para acertar a contratação do Gerson. Então tem muitas coisas para a gente. Você falou, futebol não tem muita coisa para falar, mas tem bastante. A gente acaba, os movimentos acabam sendo assim, de uma forma que o movimento de um atinge o outro, aquilo que estava aqui já está remodelado para lá. Ainda mais com uma temporada começando no dia 11 de janeiro, não tem tempo para falar, vamos descansar. Acabou a temporada, negociação, porque tem jogo já. A janela abriu hoje, vai até 5 ou 3 de março, se não me falha a memória, é isso, né? Então, comecinho de março. Então, tem tempo para contratar, ainda dá. E aqueles que não tiverem condições de contratar agora, é bom lembrar que tem o final dos campeonatos europeus no meio do ano. E aí tem muito de jogador que fica sem contrato. É aí que os clubes começam a tentar se ajustar de uma outra maneira. Essa janela para a Europa é a janela mais curta, né? Sim, que é a janela de contratações de emergência. É a janela de inverno, né? Falta um jogador aqui, falta outro ali, mas eu acho que age corretamente o Cruzeiro na manutenção do Caio Jorge. É um baita centroavante. Bom, essa informação do Caio Jorge conversando com o Pedro Lourenço, a gente vai trazer em detalhes já com o Bruno Andrade, que assina com o André Hernan no nosso site a notícia, mas ele já chega aqui no Equipe F. Intervalo rapidinho, a gente volta com muita informação para você. Até já. Vamos com a Equipe F, essa época do ano em que a diretoria fica doida, ver quanto pode gastar, que jogador que pode trazer, se vale a pena, se não vale a pena, muitas novidades. Que pode gastar. E tem muita gente que não está podendo. Se vende aqui, reforça o caixa e aqui. não está podendo porque se o transfer ban libera. Então, tem uns que não estão podendo porque não tem. Tem outros que não estão podendo porque estão proibidos. É diferente. Tem a galera dos proibidos. Tem 9, né? São 9 clubes brasileiros que estão no transfer ban. 9? Até a Ponte Preta. Caramba. Bom, mas vamos falar de um clube que pode segurar seus jogadores, pelo menos é isso que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, deu a entender, falando para o grupo de jogadores. Chega mais, Bruno Andrade. O Cruzeiro decretou nesta segunda-feira o fim das negociações com o Flamengo por Caio Jorge, uma mensagem significativa, frontal. Pedro Lourenço, dono da SAF do Clube Mineiro, reuniu... Agora fica uma pergunta aí.
Será que foi o Cruzeiro mesmo que decretou esse fim da negociação ou o Flamengo que não fez mais investida, que disse que não ia investir mais? Porque eu tinha ouvido falar antes dessa notícia aí da equipe F de ontem, eu tinha ouvido falar que o Flamengo não ia fazer mais movimentos, porque o valor estava muito alto. Continuaria monitorando a situação, mas não ia fazer mais movimento. Todos os jogadores durante a reapresentação do Grupo Celeste e foi muito claro, olho no olho, frente a frente. Não vende nenhum jogador titular para o Flamengo, aquele que considera então o seu maior rival dentro do futebol brasileiro, sobretudo Caio Jorge. A mensagem foi muito clara, sobretudo para o Caio Jorge. É bem verdade que o Flamengo nos últimos dias tentou, insistiu, 1, 2, 3, 4 ofertas, a última delas cerca de 24 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. É bem verdade também que o Cruzeiro chegou a avaliar o Caio Jorge em mais ou menos 50 milhões de euros, mas hoje a mensagem é muito clara, negociações encerradas, Caio Jorge continua no Cruzeiro com quem tem contrato até dezembro de 2028. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Então, não tem negócio neste momento. E aí, Zupac? Pode ser. Claro que pode ser, né? Não. A gente faz isso também para alimentar o negócio, receber mais. Mas pelo tom, negócio fechado, quer dizer, negócio não realizado. E assim, todo jogador, todo atleta tem seu preço na negociação. E o Cruzeiro jogou o preço no teto mais alto que ele entendia que podia jogar. Se o Flamengo quisesse pagar, acho que aí o Pedrinho sentaria para acertar. E seria um valor acima de mercado, né? 50 milhões de euros seria uma tremenda venda que o Cruzeiro não vai ter em relação ao Caio Jorge. Então, assim, o Cruzeiro está corretíssimo. Não há nenhum motivo que nos leve a entender por que é que o Cruzeiro venderia o Caio Jorge pelos valores que o Flamengo ofereceu. Pela lógica do futebol, não tem. Não tem. Assim, o Flamengo primeiro tem para o mercado interno, para um clube que se mostra ser o famoso alfa dog, aquele que domina todas as situações de momento. Você iria ainda melhorar o seu rival. O próprio Cruzeiro elege o Flamengo como seu maior rival. O Atlético Mineiro também elege o Flamengo como o maior rival. O Palmeiras elege o Flamengo como o maior rival. Então, esses clubes, claro que não entram em negociação para ceder jogadores para o seu maior rival. E a diferença é, o Flamengo hoje tem condição de contratar quase o jogador que ele quiser no Brasil. Mas o Cruzeiro... Essa daí do Cruzeiro eleger o Flamengo como maior rival, não sabia não. O Cruzeiro é um clube que hoje não precisa vender. Então, não tem porquê. Está corretíssimo o Cruzeiro. Fechou a porta da negociação. O Cruzeiro está vivendo um momento em que ele contratou o técnico do Brasil das 2 últimas Copas do Mundo, contratou o diretor de futebol que era do Flamengo na sua era mais vitoriosa. Então, assim, o movimento do Cruzeiro é um movimento de fortalecimento. Não tem nenhum motivo para o Cruzeiro vender o seu principal jogador para um concorrente direto, né? O clube não precisa desse dinheiro. Então, assim, está coberto de razão o Pedrinho em manter o Caio Jorge e como disse o Bruno, é um sinal para o mercado. Falou, ó, aqui chega jogador, aqui não sai, a não ser que seja o caso como o do Matheus Pereira. Sim. Se o Matheus não quiser renovar o contrato, ele vai embora no meio do ano. Então, pessoal, agora vamos ver a matéria aqui do GE falando que o Cruzeiro está querendo acionar o Flamengo na FIFA. Então, bastidores do Flamengo e Cruzeiro tem novo capítulo de negociação conturbada. O Clube Mineiro não ficou satisfeito com a postura rubro-negra durante as conversas por Caio Jorge. Mandatários já tiveram outras rugas. É engraçado, né? O Cruzeiro está querendo acionar o Flamengo na FIFA, né? Por causa de tentar seduzir o jogador Caio Jorge. Mas o que o Cruzeiro está fazendo com o Gerson? O caso Gerson. Ele já conversou com o Zenit da Rússia. O pai do Gerson esteve aqui, deu entrevista, falou que tem que conversar lá com o Zenit, porque a negociação é muito difícil. Então estava conversando antes com o Gerson, com o pai do Gerson, para depois falar com o Zenit. Ou seja, está seduzindo o jogador para depois falar com o Zenit. Então, cara, não existe mocinho nessa discussão no futebol. O pessoal sempre aciona o jogador e o Flamengo tinha que acertar valores para saber se o Caio Jorge queria ou não vir para o Flamengo, né? Então vamos ver aqui, ó. Flamengo e Cruzeiro escreveram mais um capítulo da
relação em negociação conturbada e muitas vezes frustradas. A negativa final pela transferência de Caio Jorge se soma a outros episódios vividos pelo presidente BAP e Pedrinho, desde que ambos assumiram o clube. Então, vou pular aqui, vou pegar aqui até a parte que vai falar da FIFA, né? Além do desgaste pelas ofertas negadas, o Cruzeiro ficou na bronca pela tentativa de convencimento do Flamengo ao jogador. O técnico Felipe Luiz entrou no circuito para convencer Caio Jorge a se transferir para o Rio de Janeiro. O Fla só se preparou para uma nova proposta porque recebeu a sinalização da vontade do atleta. Mas o sonho não se concretizou. Os mineiros ainda pensam em acionar o Fla na FIFA por assédio. Então, eu vou deixar aqui a matéria completa para vocês lerem lá no ge.globo.com. O link eu vou deixar na descrição. Então tá aí, ó. Cruzeiro pensando em acionar o Flamengo por causa do caso Caio Jorge. Então é isso, pessoal.